Bem-vindos a mais uma videoaula matemática simples. Na videoaula de hoje iremos estudar o limite de uma sucessão. Ora, comecemos por definir um limite. Diz-se que uma sucessão é convergente para um certo número real A e representa-se desta forma, v de n, uma setinha a apontar para o A, ou então, mais tradicionalmente, limite v de n igual a A, se qualquer que seja o número real delta, e existir uma ordem a partir da qual todos os termos da sucessão estão nesta vizinhança do ponto A. Isto é, quer dizer que podemos nos aproximar daquele valor do A com os termos da sucessão, podemos aproximar os termos da sucessão daquele valor A tão perto quanto queiramos. Portanto, basicamente é isso que este limite representa. Quer dizer que para todo delta pertencente a R existe uma ordem de tal maneira que todos os elementos sejam maiores que esta ordem, estão na tal vizinhança deste ponto A. O limite de uma sucessão convergente é o número real para o qual ela se converge. Portanto, este valor A chama-se limite. Uma sucessão diz-se divergente quando não converge. E depois aqui temos já algumas observações relativamente a sucessões convergentes. Portanto, a primeira diz que se uma sucessão for constante, então o seu limite é essa própria constante. Lá está, aí a sucessão está mesmo em cima do próprio limite, não é? Todos os termos estão em cima do limite. Se uma sucessão for convergente, esse limite é único. Isto aplica-se muitas vezes àquelas sucessões que vão alternando no caso par e no caso ímpar, por exemplo. Se esses limites forem diferentes, a sucessão não tem limite. Está bem? Se o limite para o par for um valor e o limite para o ímpar for outro, não terá limite. Duas sucessões que divirjam num número finito de elementos, se forem diferentes no número finito de elementos, se uma converge, a outra também converge. Agora vamos falar em infinitamente grandes. Isto já são sucessões não convergentes. Por exemplo, o infinitamente grande positivo é uma sucessão que é tão grande quanto se queira. Representa-se desta forma, limite v de n tende para mais infinito. E o que acontece é que, para qualquer número L maiúsculo pertencente a R+, por maior que ele seja, existe uma ordem a partir do qual todos os termos da sucessão são maiores do que este valor L. Ou seja, à medida que vamos ter sucessões que são tão grandes quanto se queiram, e temos aqui o exemplo de algumas que são muito claras, não é? O n ao quadrado, o 2 levantado a n, também é um infinitamente grande positivo, e temos o raiz de n. E depois, quem fala em infinitamente grandes positivos, também fala em infinitamente grandes negativos. O que é um infinitamente grande negativo? É uma sucessão cujo simétrico é infinitamente grande positivo. Portanto, é a maneira mais fácil de verificar se uma sucessão é infinitamente grande negativo. E aqui os infinitamente grandes negativos, por referência, são, no fundo, os simétricos de todas as sucessões que foram definidas há pouco. Finalmente, os infinitamente grandes em módulo, estes aqui acabam por ser, por exemplo, aquelas situações, imaginem que temos assim n se o n for par e menos n se o n for ímpar. Isto é um infinitamente grande, que até se podia representar assim, menos 1 levantado a n vezes n, desculpem esta gatafunhice que para aqui vai, menos 1 levantado a n vezes n. Isto é um exemplo de uma sucessão. Deste lado temos o infinitamente grande positivo, deste lado temos o infinitamente grande negativo. Mas se lhe aplicássemos o módulo, isto ficaria o n, que no fundo é um infinitamente grande positivo por referência. Está bem? Portanto, isto são os infinitamente grandes em módulo, representam-se desta maneira, limite v de n para infinito, não tem nem mais nem menos, se quando aplicarmos o módulo ficarmos com infinitamente grande positivo. E temos ali já um exemplo, e aqui temos novamente mais 4 exemplos de infinitamente grandes em módulo. Ora, algumas observações sobre o facto de uma sucessão ser monótona, limitada e convergente. A primeira diz que uma sucessão que seja convergente, ou seja, que tenha um limite que tenda para um determinado valor, ela vai ser obrigatoriamente limitada. Uma sucessão que seja simultaneamente monótona e limitada é obrigatoriamente convergente. Isto é um dos teoremas fundamentais das sucessões, e principalmente esta história dos limites. Nem toda a sucessão monótona é convergente. Não é muito difícil encontrar uma sucessão que seja monótona e que não seja convergente. O n. Claramente é uma sucessão monótona, não é? Porque converge porque é crescente, está bem? O termo seguinte menos o anterior dá sempre igual a 1, e é uma sucessão que não é um infinito, não é uma sucessão convergente, porque nós já vimos há pouco que esta converge para mais infinito. Mais observações, nem toda a sucessão limitada é convergente, por exemplo esta, menos 1 levantado a n. Está ali a alternar entre menos 1 e 1, no entanto ela não converge para nenhum dos valores. E se uma sucessão for limitada e se uma sucessão for limitada e o limite de uma outra sucessão for 0,
então o produto das duas vai ser também uma sucessão limitada com limite zero. Vamos lá ver, há aqui uma coisa que é preciso deixar bem claro, porque isto às vezes faz um bocadinho de confusão. Ter limite é diferente de ser limitada. Ser limitada, nós vimos isto logo na primeira aula de sucessões, é uma sucessão que tem majorante e minorante, está bem? Portanto, tem um teto e um chão, ao fim e ao cabo. Portanto, é uma sucessão que dá para enquadrar entre dois valores. Vamos ter aqui um L minúsculo e um L maiúsculo. Uma sucessão ter limite quer dizer que é convergente, que já é um conceito que estamos a introduzir na aula de hoje. Não façam confusão entre estes dois conceitos. Eles, de facto, pecam por estar demasiado próximos, não é? Ter limite e ser limitada, mas, de facto, são dois conceitos matemáticos distintos. Vamos ver aqui o limite de uma sucessão n levantado a p. Se nós tivermos P um número racional, então o n levantado a P é igual a 1 se o P for 0. Mas isto é óbvio, não é? Um número levantado a 0 dá 1. Se o P for maior do que 0, o n levantado a P vai para mais infinito. Por exemplo, o n levantado a 1, ainda há bocado vimos que isto era infinitamente grande, não é? n ao quadrado também, n ao cubo também. Se o número for menor do que 0, o limite vai dar 0. Porquê? Porque, por exemplo, o que é n levantado a menos 2? Isto é 1 sobre n ao quadrado. Ok? E 1 sobre n ao quadrado converge para 0. Se vocês forem calculando alguns termos, começam a ver que esta sucessão cada vez mais se aproxima de 0. Portanto, o limite disto é igual a 0. Hoje o meu programa, o WritePen, não está a colaborar muito comigo. Portanto, estava aqui a meter n levantado a menos 2. Ok, vamos ver aqui um quadro com algumas operações entre sucessões convergentes. As sucessões convergentes comportam-se tal e qual como nós estamos à espera. Já agora, recordem, uma sucessão convergente é uma sucessão que tem limite. Portanto, se nós somarmos duas convergentes, ficamos com uma sucessão convergente também e o limite é a soma dos dois. Produto também. Todas as operações, desde que façam sentido, acabam por obedecer às regras das operações. Portanto, eu quando digo que fazem sentido, não podemos estar a dividir uma sucessão por outra que assume zeros. Está bem? Não podemos dividir por zero, tal como também não podemos fazer raízes pares de números negativos. Portanto, tendo em conta estes pequenos pormenores que, de facto, é preciso ter algum cuidado, as sucessões acabam por obedecer às operações. Relativamente aos infinitamente grandes, também a coisa não muda muito. Há aqui só algumas situações especiais, que é, portanto, se nós somarmos dois infinitamente grandes positivos, ficamos com um infinitamente grande negativo. E se somarmos dois negativos, também, portanto, dois positivos somados fica positivo. Dois negativos somados também fica negativo, mas um positivo com um negativo não se sabe ao certo. Chama-se isto uma interminação, já vos vou explicar daqui a muito pouco como é que elas se resolvem, porque no fundo temos uma sucessão a empurrar para cima, se podemos pensar assim, para números muito grandes positivos, e temos uma outra a empurrar para números muito grandes negativos. E o que acontece nestas situações é que acabamos por ter uma interminação que depois se resolve com um certo processo que nós vamos ver depois. As multiplicações são todas muito bem comportadas, é só ter o cuidado com os sinais. As potências também, está bem, se nós fizermos, por exemplo, uma potência do infinitamente grande positivo, se esse número for positivo também, portanto, acabamos por ficar com um infinitamente grande positivo. Portanto, estas coisas acabam por obedecer às operações que se estão à espera. Está bem? Eu aqui estou a pensar, por exemplo, este R não está aqui, mas devia estar definido. É um número real, é um número racional positivo. Portanto, se eu fizer uma potência, se eu pegar no infinitamente grande e o levar ao cubo, continuo a ter um infinitamente grande positivo. Está bem? Um infinitamente grande positivo. Se for negativo, já é preciso ter algum cuidado. Temos que ver se é par ou se é ímpar o número. Se for par, fica positivo. Se for ímpar, fica negativo, justamente por causa das regras de sinais. Está bem? Agora, mais uma situação de interminação é o A de n sobre o B de n em que ambos são infinitamente grandes. Portanto, se um for para mais infinito e outro for para menos infinito, o que é que está a acontecer? O número de cima está, de facto, a empurrar a sucessão para números muito grandes positivos. O infinitamente grande de baixo está a empurrar para zero, porque se nós dividirmos um número por um número muito grande, vamos obter um número muito próximo de zero. Portanto, o que eu estou a dizer com isto é que, assim, em termos gerais, se nós dividirmos um número por infinito, isto à partida vai dar zero. E é uma das coisas que depois já vamos ver com os infinitamente grandes e os convergentes, os infinitésimos, mas no fundo para vos dizer que temos aqui mais uma situação de terminação. Portanto, a primeira é mais infinito menos infinito, por razões óbvias, e esta é o infinito sobre infinito. Agora vamos ver o que acontece com sucessões convergentes e os infinitamente grandes. Somar um infinitamente grande com uma convergente, o infinitamente grande acaba por absorver todo o resto. Está bem? É isso que eu estou a dizer aqui. O produto é só ter algum cuidado com os sinais. O quociente, lá está aquilo que eu vos estava a dizer há pouco, este B de n é infinitamente grande. Se eu dividir o A de n, que é uma sucessão convergente, por um infinitamente grande, isto vai me dar zero. Porque é a mesma coisa que pensar em dividir 3 bolos por 1 milhão de pessoas. Não é? O que calha a cada um é praticamente nada. Portanto, é no fundo isto que estamos a fazer aqui. Estamos a fazer uma operação em que estamos a vir um número fixo
por um valor tão grande quanto se possa imaginar. Depois, os quocientes, ao contrário, quando invertemos, quando dividimos um infinitamente grande por um número, continuamos a ter um infinitamente grande, claro está, tendo cuidado com os sinais. Ora, eu há pouco já comecei um bocadinho a falar sobre infinitésimos. O infinitésimo não é mais do que uma sucessão que converge para zero. Está bem, é isso que é o infinitésimo. Se for para números, se a sucessão a partir de uma certa ordem for sempre positiva e convergir para zero, pode-se meter o zero mais. Se convergir para, se for negativa, mete-se zero menos, só para dizer que são números superiores a zero ou inferiores a zero. Relativamente às operações, aqui temos A de n e B de n infinitésimos e o C de n infinitamente grande, e aqui aparece-nos a terceira e a quarta indeterminação, e elas são multiplicar zero por infinito é uma indeterminação. E o motivo também é relativamente simples de perceber porquê, não é? Estamos a multiplicar zero por um número. Normalmente, quando multiplicamos zero por um número, isso vai dar zero. Mas também, normalmente, quando multiplicamos um número por um infinitamente grande, vai dar um infinitamente grande. Portanto, é aqui que surge o tal braço de ferro. Uma indeterminação acaba por ser isto. Acaba por ser uma situação em que temos duas sucessões, digamos, que estão a empurrar para locais diferentes, ao fim e ao cabo. Está bem? Porque um infinitamente grande, quando multiplica por um número, empurra para o infinitamente grande. Mas um infinitésimo, também quando multiplica, também empurra para o infinitésimo. Quer dizer, acaba por haver aqui um certo conflito entre estas duas sucessões, que depois se resolverá, como eu já vou passar a explicar a seguir, porque é logo o que vamos ver a seguir. A outra situação de interminações é quando dividimos dois infinitésimos. Quando o de cima converge para zero e o de baixo também, 0 sobre 0, também dá infinitésimos. Já agora aqui mais algumas questões. Quando invertemos o infinitésimo dá infinito, e quando invertemos o infinitamente grande vai dar um infinitésimo. Tá bem? Eu aqui até tive o cuidado de meter os sinais associados a cada um dos infinitésimos. Vamos só considerar aqui umas últimas considerações antes de percebermos como é que se levantam as interminações, que é esta sucessão muito especial, o A levantado a n. Por exemplo, nós já vimos há bocadinho que o 2 levantado a n converge para mais infinito. E isto funciona com qualquer número maior do que 1. Se o número for negativo, por exemplo, menos 3 levantado a n e menor do que menos 1, estou a ver esta situação aqui, isto converge para infinito. Porquê? É um infinitamente grande em módulo. Porque vai andar a alternar entre números positivos e números negativos, dependendo se o n é par ou não. E a última situação é o que é que acontece se o número estiver entre menos 1 e 1. Ora, isto converge para 0. Aqui, por exemplo, a relação é até bastante óbvia porque temos 1 a dividir por um infinitamente grande. Este aqui vai para mais infinito. Nós vimos há bocadinho que dividir um número por um infinitamente grande vai convergir para 0. Aliás, um dos truques que isto depois vai tornar mais notório no 12º ano é que um número a dividir por infinito dá 0. E um número a dividir por 0 dá infinito. Tá bem? Não é bem o zero clássico, é um limite a tender para 0. Tá bem? Não queria estar aqui a cometer nenhum exagero, mas no fundo, em termos de sucessões convergentes, quando nós dividimos um número por um infinitamente grande, isto vai dar 0. O sinal depende do sinal de cada uma dos elementos desta fração. Se dividirmos um número por um infinitésimo, por uma sucessão que converge para 0, isto vai dar um infinitamente grande. Indeterminações com polinómios, nós falámos de 4. Vamos começar pela primeira, o mais infinito menos infinito. Normalmente, quando estamos a falar de interminações com polinómios, ganha sempre quem tem maior grau. E passo a explicar porquê. Se nós colocássemos aqui, por exemplo, nesta situação, o 4 levantado, o 4 é na quarta em evidência, e colocar em evidência é passar aqui atrás a multiplicar e dividir cada termo. Se repararem, o primeiro dá 1, o resto vão dar todos infinitésimos. Porque isto é um número sobre um infinitamente grande, isto é um número sobre um infinitamente grande, e nós já vimos que isto converge para 0. Portanto, esta vai para 0. E esta também, e o que acaba por restar é o 4n à quarta. Lá está, ganha o maior grau. E quando temos infinito sobre infinito é igual, só que aqui temos que meter em evidência em cima e em baixo. Está bem? E o que acontece é que, por exemplo, aqui os n's ao quadrado acabam por se anular. Eu coloquei em evidência em cima o 4n ao quadrado, em baixo menos n ao quadrado. Esta parte continua a dar 1. Tudo a mesma coisa, está bem? Eu coloquei em evidência não só as potências de maior grau, mas também os seus coeficientes, e acaba por me restar só menos 4. Nós já vamos resolver exercícios sobre isto, tenham calma. As últimas interminações 0 sobre 0 ou 0 vezes infinito, normalmente após simplificação, com esta história dos polinómios, acaba por se transformar numa das interminações vistas atrás. Dois casos especiais que vamos ver. Situações que tenham raízes. Aqui podemos aplicar o caso notável A menos B, A mais B, como acontece aqui, por exemplo. Eu já tenho aqui o A menos B
Então vou multiplicar pela mesma expressão, só com mais para ter o A mais B. Multiplico em cima, tenho que multiplicar em baixo. Em baixo não mexo. Em cima dá o caso notável. A ao quadrado menos B ao quadrado. E lá está, a parte de cima desaparecem as raízes. Como as raízes aparecem, estes n's cortam. Em cima sobra-me o menos 4. Aqui devia estar um menos 4, sobre um infinitamente grande positivo. Portanto, um número a dividir por infinitamente grande positivo dá é 0 menos. Há aqui uma gralha, está 0 menos, porque é menos 4 sobre mais infinito, que vem daquele caso notável do a ao quadrado menos o b ao quadrado. Finalmente, indeterminações com expoentes. Aqui o princípio é mais ou menos o mesmo. Acaba por ganhar aquela que tem maior potência. Basta colocar em cima o 4 levantado a n em evidência, em baixo o 6 levantado a n. Esta parte aqui que aparece nos parênteses, isto vai dar 1. Porquê? Porque, reparem, este 3 quartos levantado a n, como nós vimos há bocadinho, lembram-se do a levantado a n, está entre menos 1 e 1, então converge para 0. Este 3 sobre 6n ainda converge mais rapidamente para 0, porque a que está em baixo é um infinitamente grande e aqui em cima é um número. Portanto, este também vai para 0. Portanto, esta parte toda vai dar 1, ou neste caso vai dar menos 1, porque eu nem sequer me preocupei em meter aqui o menos em evidência. Também podia ter colocado. Esta parte aqui é que temos agora que ver quanto é que resta, porque isto são as expressões que foram colocadas em evidência. E volta a acontecer o mesmo que aconteceu aqui. Este número está entre menos 1 e 1, então isto converge para 0. 0 vezes menos 1 dá 0 e está feito. Está bem? Portanto, separamos aqui isto, separamos em dois limites e estudamos cada situação separadamente. Vamos resolver exercícios, agora sim. Portanto, temos aqui 4 limites para calcular. Todos eles envolvendo, inevitavelmente, indeterminações, que este é que dão luta. Portanto, o que é que está a acontecer aqui? O limite é sempre com o n cada vez a tomar valores maiores. Portanto, isto é um infinitamente grande positivo e isto é um infinitamente grande negativo. Portanto, lá está, temos a tal indeterminação mais infinito menos infinito. Então, o que é que se faz? Vou fazer tudo de raiz, está bem? Vou colocar em evidência o 4n à quarta. Daqui sobra-me 1. Eu vou deixar ficar as divisões, depois já vamos passar a fazê-las. Fazer estas divisões todas. 4n à quarta, está bem? Portanto, o que é que acontece? Este aqui é a quarta. Este n ao quadrado corta com este n à quarta. Eu vou tentar escrever isto a ver se consegue ficar legível. Aqui fica 1 menos 3 sobre 4n ao quadrado e este fica mais 6 sobre 4n à quarta. Ora, estes são todos infinitésimos, porque é um número a dividir por um número infinitamente grande. Só me sobra o 4n à quarta, que eu já sei que vai dar, portanto, pensem um bocadinho, não é? Mais infinito à quarta continua a dar mais infinito e multiplicado por 4 também dá mais infinito, está bem? A próxima, isto aqui vai dar uma indeterminação. Logo aqui em baixo já temos uma indeterminação mais infinito menos infinito, mas isto no fundo vai dar 0, esta parte aqui, e esta parte está infinito. Portanto, podíamos dizer que era uma indeterminação tipo 0 vezes infinito. Como é que se resolvem as indeterminações tipo 0 vezes infinito? Eu vou ver se escrevendo com outro programa isto se torna um bocadinho melhor. Dê-me só um segundinho aqui. Meter isto mais para cima. Puxar isto mais para aqui e agora para baixo. Ok. Está melhor. Portanto, vamos fazer aquela multiplicação ali. Portanto, vamos ficar com 4 menos 7n ao quadrado a dividir por 2n ao quadrado menos n. Coloco em evidência as maiores potências em cima e em baixo. Menos 7n ao quadrado, aqui o 2n ao quadrado. Daqui o que é que me vai sobrar? 4 sobre menos 7n ao quadrado mais 1. Aqui até passei o sinal. Aqui fica 1 menos n sobre 2n ao quadrado. Claro que este corta com este. Inevitavelmente esta parte aqui vai convergir para 0 e este também. Com os 1 vão ficar 1. Está bem? Eu estou a falar só disto e deste, que vai convergir para 0. Estes n ao quadrado cortam. Fica limite de menos 7 meios vezes 1 em cima e 1 em baixo. Está bem? Porque no fundo só sobra o 1 porque aquelas partes que têm ali o 4 sobre menos 7n ao quadrado e o menos 1 sobre 2n também vão convergir para 0. Também esta parte aqui vai dar menos 1 sobre 2n, que é também ele um infinitésimo, portanto também vai convergir para 0. Com os 1's que estão aqui dentro, que vem da parte de pôr em evidência, vai dar tudo 1. No final dá menos 7 meios. Isto não dá muito trabalho, está bem? Identifiquem a indeterminação, convém mesmo dizer que esta agora ficou tipo infinito sobre infinito e levanta a indeterminação. Vamos passar ao próximo exercício, não quero guardar nada. Vamos passar ao próximo exercício. Puxar isto um bocadinho para cima. Lá está a tal situação que eu referi há pouco das potências de n. Eu vou para já tentar simplificar isto um bocadinho, está bem? Para ficarmos com uma melhor percepção do que é que está a acontecer aqui.
E aqui é que eu vou ter que fazer uma coisita. Eu vou ter que ter isto levantado a n. E só aqui em cálculos auxiliares, só para vos explicar uma coisa, o 3 levantado a 2n é a mesma coisa que 3 ao quadrado levantado a n. Portanto, isto no fundo fica 9 levantado a n. Portanto, assim já fará mais sentido agora saber o que é que vamos colocar em evidência. Portanto, na parte de cima metemos o 9 levantado a n em evidência. E fica 3 levantado a n vezes 3 sobre 9 levantado a n mais 1. Em baixo podemos meter o 2 vezes 9 levantado a n em evidência, também não se perde nada. Fica 6 levantado a n vezes 6 ao cubo, que acho que dá 216. 2 vezes 9 levantado a n mais 1. Ora, à partida é de esperar que estas coisas aqui deem infinitésimos, e vai dar. Só sobra 1, está bem? Tal como há pouco. Portanto, este aqui vou cortar o 9 levantado a n com o 9 levantado a n, só sobra 1 meio. Desta parte aqui fica 3 nonos levantado a n vezes 3 mais 1. Portanto, isto dá 1/3, está bem, se quiserem, mas isto converte para 0. Lembram-se daquilo que eu vos disse há pouco, quando a base está entre menos 1 e 1, isso acontece. A parte de baixo fica o 6 ao cubo, que eu acho que é 216, daqui a pouco já confirmo isto. E aqui vai ficar 6 nonos levantado a n. Se quisessem meter 2/3 também não se perdia nada. Mais 1. Isto é a parte de baixo. Este 1 meio podia estar um bocadinho melhor, mas não se perde nada. Isto volta a dar 0. Portanto, no fundo, só me sobram os 1s dentro destes parênteses. Ou seja, 1 meio vezes 1 sobre 1, que é igual a 1 meio. E vamos ao último. Tínhamos que fazer um com raízes também, não é? Para acabarmos em beleza. Portanto, cá está em cima, em baixo vai dar um mais infinito menos infinito. O que eu vou ter que fazer é multiplicar a parte de cima e a parte de baixo pelo conjugado, por aquela expressão, mas com mais. Portanto, vou multiplicar. Isto não sei porque é que me está a acontecer, mas eu vou ver se pelo menos não fica muito esquisito. Já chega bem a minha letra. Vou multiplicar por raiz de n ao quadrado mais 4n mais n. E em baixo vou... Pronto, eu tinha que multiplicar pela mesma expressão, mas vou já passar a meter o caso notável, que dá raiz de n ao quadrado mais 4n ao quadrado menos n ao quadrado. O quadrado corta com a raiz, os n's ao quadrado também vão cortar, portanto, da parte de baixo só me vai sobrar o 4n. Como em cima eu tenho aqui um 2n, isto não é nada, e ainda aquela parte da raiz, vocês vão ver que vai haver aqui umas coisinhas que nós vamos poder simplificar, nomeadamente o n de cima com o n de baixo, e já agora este 4 e este 2 também pode só ficar aqui um 2. E isto já deixou de dar interminação, porque a parte de cima é tudo infinitamente grande. Este é infinitamente grande, este é infinitamente grande, a raiz é infinitamente grande, e depois mais outro infinitamente grande. Quer dizer, nós podíamos mesmo escrever tudo, podíamos ficar com a raiz de mais infinito ao quadrado, mais 4 vezes mais infinito, porque o n está sempre aí para mais infinito, mais o mais infinito. Estou agora a ser um bocadinho mais picuinhas naquilo que estou a escrever. Escrever tudo. Embora esta porcaria aqui esteja muito esquisita. Ok. Depois, dentro daquela raiz é tudo mais infinito ao quadrado com mais infinito, dá a raiz de um número muito grande. Que nós já sabemos que isto continua a dar um número muito grande. E isto vai dar mais infinito na mesma. Portanto, aquilo que vocês podem fazer, se quiserem, como vocês já sabem que o n converge sempre para mais infinito, troquem os n's por mais infinitos e depois façam as operações todas necessárias. Se quiserem mesmo escrever tudo. O importante era que também vocês fossem um bocadinho ao encontro da abordagem, da notação que o vosso professor utiliza, está bem? Portanto, normalmente, quanto mais passos vocês colocarem no vosso cálculo de limites, mais claro é para quem vai resolver e provavelmente mais cotação também terão. Portanto, não cheguem aqui e metam logo que está mais infinito, portanto, mais vale mesmo escreverem tudo. Mesmo aquela parte, as primeiras interminações que tivemos a ver, coloquem em evidência. Há quem faça a escolha do maior grau, mas justifiquem porque é que quem ganha é quem tem maior grau. Portanto, tentem fazer os cálculos todos, até mesmo para vocês depois, quando voltarem a pegar nos exercícios, saberem porque é que chegaram àqueles resultados. E com isto concluímos a parte da matéria que tem a ver com as sucessões. Creio que na próxima aula vamos começar já com a parte das funções reais de variável real. Está bem? É o que vem a seguir. Paramos com as sucessões e vamos passar às funções. Treinem um bocadinho disto, especialmente o cálculo de limites, e até breve.